Que história é essa de que Almada e Luiz Henrique querem voltar pro Botafogo? Um jornalista disse que fontes no Botafogo dizem que Almada quer jogar no Mundial, só que o empresário está emperrando e que Luiz Henrique tem desejo de voltar ao Fogão, tá? Então, vamos ver aqui, vamos reagir então a Placar Aberto, a Papo de Craque e também a trecho da live do Bocão, do Resenha Alvinegra, onde o jornalista fala com ele, jornalista conceituado. Não é um garotinho que começou agora. Então vamos reagir aqui a esses programas e depois a gente conversa sobre essa possibilidade. Você vê, olha só o grupo do Botafogo, por exemplo. 9, 9, 10. Então, assim, é uma disputa que tá nivelada por cima. Claro, o cara bobo é o saco de pancada do grupo. E deu ruim pra Universidade do Chile, tá? Por quê? Nessa história toda, deu ruim pra Universidade do Chile. Você porque acha que o Estudiantes ganha fácil do cara bobo. Fato. Na Argentina... Vai ter que Ganha fácil, vai a 12. Mas aí é final, Não, e aí que tá. Eu não vejo a Universidade do Chile ganhando do Botafogo? Ganhando do Botafogo. Mas só precisa empatar, né? Só precisa empatar. Só precisa empatar. Esse que é o ponto. Eles jogam pelo empate, Não, mas cara. eu digo o seguinte, deu bom pro Estudiantes porque ele já é primeiro. O Estudiantes eu acho que vai ser o primeiro do grupo, 12 pontos, vai a 12 tranquilamente. Agora, a Universidade do Chile vem aqui ao Newton Santos pra empatar. Exatamente. E é uma equipe que tem tradição na América, é uma equipe que ganhou desse Botafogo. E a gente sempre sabe que quando eles vêm jogar aqui no... A Laú é complicado, ela ganhou Exato. do Flamengo aqui, no Maracanã. Eles Flamengo do catimbam Imperador e do muito, Exato. é muito difícil. Jogam retrancados, pra furar a retranca Vocês é se difícil. lembram de 2010? Lembro. 3-2 aqui. Sim. Tava 3-1. O Flamengo encontra um gol com o Juan no finalzinho. Tava 3-1. Eles vieram. O Flamengo, Wagner Love, Adriano Imperador, o goleiro Bruno. O que o Botafogo tem que fazer é repetir a boa atuação que ele teve ontem. Porque, assim, eu até comentei isso mais cedo lá no SBT. Eu acho que o Botafogo jogou mais ontem contra o Estudiantes do que jogou quando ganhou de 4-0 do Internacional. Mas deu mole, Pedrosa. Não, então, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Totalmente absurdo também. Também, Então, contestado. pra mim, assim, o primeiro tempo do Botafogo é bem bom. Inclusive, repito aqui, se a gente criticou o Renato Paiva diversas vezes, tem que dar mérito por ele ter, primeiro, acreditado novamente no Cuiabano, porque é uma escolha dele colocar o Cuiabano como meio esquerdo. O Cuiabano tem jogado muita bola no Botafogo. Ele apostou no Juan Cruz para começar como titular, até mudando um pouco essa formação, deixando o Igor Jesus como um centroavante, o Juan Cruz ao lado dele, mas saindo um pouco mais da área e abrindo espaço para o Arthur também. O Arthur, como a gente já falou aqui, fez um jogo espetacular. Para mim, foi o melhor jogo do Arthur. Salvou o time, né? À frente do Botafogo. O Botafogo ontem estava sem Savarino, sem a sua dupla de zaga titular, utilizou o Jair e o David Ricardo, e mesmo assim a postura do Botafogo foi muito boa. Chegou ao primeiro gol num chute que para mim é muito mais proposital do Arthur, de quem sabe achar a segunda trave, e achou o Juan Cruz. Continuou jogando bem, continuou pressionando o Estudiantes, chegou ao segundo gol com o Igor Jesus, já falei aqui, acho um excelente atacante, e aí toma um gol, Papa, e eu concordo com você. Como é que é aquele negocinho que a Fernandinha faz lá, hein? O quê? Do óculos? Não, Kamehameha? Ela faz. Pô, viralizou de novo ontem. Viralizou. E ele vai... Ele deu a camisa do jogo pra ela, inclusive. Essa camisa aí... É legal a ele coreografia deu pra que eles ela. fazem juntos, né? Ela comemora, ela fica felizona, Do né? Dragon Ball. Fernando, um beijo pra Fernanda, inclusive, competentíssima. E aí, cara, a questão é, o pênalti que o Botafogo sofre, Papa, é um pênalti mandrake pra caramba, Sim. assim, com todo o respeito. Beleza, passamos essa situação, o Botafogo sentiu o gol. Exatamente. Sentiu o gol, parou de jogar, não conseguiu se encontrar como estava se encontrando. Tomou um empate, parecia que ia paçocar. Tomou um empate numa falha do Jair, que estava jogando muito bem, que estava fazendo uma ótima partida e ele acaba falhando naquele momento ali. Mas aí entra o que a gente já vinha falando desde o ano passado. É casca. Casca de Libertadores. O atual campeão Botafogo conseguiu criar a casca de Libertadores que era necessária. Porque apesar de ter tomado o empate e apesar de ter caído de rendimento, o time não parou de jogar. O Renato Paiva conseguiu colocar o Natan na vaga do Juan Cruz, que tinha caído de rendimento. O Natan entra bem, participa do gol, inclusive, em que ele acaba dando o passe de pivô pro Marlon. E o Marlon Freitas, o que ele tem feito nos dois últimos jogos é brincadeira. 3 lançamentos... Não é brincadeira, ele acerta todos. Ele é impressionante. Lançamento de longa distância, meu irmão, é impressionante. Impressionante. Eu ia falar isso aqui. Ele é impressionante. Cara, os números dele são impressionantes. A bola longa Ele dele. acerta. Ontem, primeiro tempo, cara, dava nojo. Dava raiva. Ele tá lá no meio campo, ele pum. Tipo assim, aquela batidinha embaixo da bola. Sim. Ele pega aqui assim, a bola
cai no pé do cara, lá na ponta. É inacreditável, cara. É uma lucidez absurda, assim. É um dos melhores jogadores do Botafogo. Com certeza. Ele é um dos melhores volantes do Brasil. Eu não tenho dúvida disso, assim. Ele talvez não tenha feito um grande início de temporada, mas que tenha sido muito mais fruto da bagunça que era o Botafogo do que propriamente do Marlon Freitas. A gente comentou aqui. O Alex Telles esqueceu de jogar bola? Não. O Marlon Freitas esqueceu de jogar bola? Não. Os jogadores do Botafogo esqueceram como joga bola? Não. O que faltava era uma organização. E esse cara tem sido extremamente importante. Sabe que ele é o recordista de jogos, né? Não, de jogos. E também ele é o recordista de lançamentos, assim, também. É a melhor pontuação, SofaScores e tal. Perfeito. De lançamento de longa distância. Pô, cara, o passe que ele dá pro Arthur é brincadeira, e mais brincadeira ainda é o domínio que o Arthur consegue ali pra tirar 2 jogadores do Estudiantes. Acho até que o goleirão deu uma ajudada ali pro Arthur na batida, mas um 3-2 com todos os méritos. O Botafogo jogou muita bola. Falei da linguagem corporal. A linguagem corporal desse time do Botafogo nesse jogo é de quem quer vencer o tempo inteiro. Você vê o Gregory jogando, você vê o Cuiabano jogando. Vai ser carne de pescoço pro Flamengo. Intenso, enfim, cara. O Botafogo iniciou mal o ano. Ainda não dá pra cravar que deu certo, que o Renato Paiva é um grande treinador. Tá começando a se encontrar o Renato Paiva, né? Começando. A torcida já tá começando a pegar o gostinho, rolou lá um dedo médio lá e tal. E os jogadores estão começando a melhorar. Você viu pra quem que foi o dedo médio, não? Eu não vi pra quem técnica. Foi uma brincadeira, cara, interna. Foi uma brincadeira, porque... Tem aí? Tem aí? Vamos ouvir? Mas foi muito bom isso aí, cara. Foi muito bom. Ele tava zoando o pessoal da própria comissão técnica. Bota aí. Lá ele. Antes de responder à tua pergunta, vou esclarecer aqui um tema, porque de facto anda a circular na internet um gesto que eu fiz. Já estão a dizer que é para a torcida, já estão a dizer que é para o treinador da Argentina. Então a história é a seguinte. Esse é ele, não é? Uma discussão entre a minha equipa técnica, tira o Arthur, não tira o Arthur, tira o Arthur, não tira o Arthur, e eu disse, não vou tirar o Arthur. Mas o Arthur está em risco, está desgastado, não vou tirar o Arthur. Pronto. E quando o Arthur faz o golo, eu fiz aquilo à boa maneira portuguesa para o meu colega da equipa técnica. Que isto fique bem claro. Primeiro, não queria fazer isso para a minha torcida, nem para torcida nenhuma. Não há um gesto na minha carreira de desrespeito para qualquer elemento do jogo. Nenhum. Não há nenhum momento registado da minha parte de desrespeito para elementos do jogo. Eu tenho uma expulsão em 23 anos. Uma expulsão em 23 anos. No sub-17 do Benfica. Uma. E orgulho muito disso. E, portanto, quem me conhece sabe, e isto foi, obviamente, uma brincadeira, porque era constantemente tira o Arthur, a parte física, o GPS, o cansaço, e eu tinha o feeling que não tinha que tirar o Arthur, porque era uma seta que, e para já estava a ser dos melhores em campo, se não o melhor, que estava completamente a bagunçar a defesa dos Estudiantes. E quando sai o golo, eu inclusivamente estou-me a rir. Portanto, é uma coisa que... E repito, para a torcida impensável, depois de um espetáculo absolutamente fabuloso que eles fizeram hoje, não só de coreografia, mas de apoio, 90 minutos a apoiar os nossos jogadores, até nos momentos mais difíceis que tivemos. Obviamente, só se eu fosse muito estúpido, e não sou, é que ia fazer uma coisa dessas para a torcida, muito menos para o meu colega, porque também não me fez mal nenhum, é meu colega e nada mais que isso, e também muito menos para o árbitro, porque corria o risco de ser expulso, de me expulsarem. Portanto, que isto fique bem claro e que não comecem já no pântano, no lodo das internets, que não comecem já a criar filmes. Que isto fique já bem... Não, olha só, os filmes já foram criados. aí você... O meme já foi criado, já virou meme. Agora, que foi o famoso chupa, brincando pro outro. Chupa aí, ó. Chupa. Eu sou fera, né? Eu sou F, pra falar... Tem que me aturar. Eu falei que nem ia tirar, olha aí, ó. Fez o gol. Isso aí, o Jorge Jesus também era assim. É um jeitão, cara. Isso é legal pra caramba. Futebol, por mais gestos e brincadeiras assim no futebol, eu não achei nada de gesto indevido, tá? Sinal indevido, não achei nada indevido. É uma brincadeira que eles estão fazendo ali. Sim. Hiper normal, hiper tranquilo. Se o futebol começar a ter esse mimimi, né? Já começou, na verdade, continuar tendo esse mimimi, eu acho que é uma loucura. E Dona Comebol, vou falar. Dona Comebol, se a senhora resolver punir, aí olha, eu flamenguista, eu vou ficar injuriado se punir o Renato Paiva por causa disso. Ficou claro que foi uma brincadeira, né, Pedro? E inclusive ele falou, só fui expulso uma vez na carreira. Parece o Abel Ferreira. Os portugueses são muito parecidos, né? Muito parecido, né? Ele
fez o golo é legal, eu acho divertido. Mas mérito, né? Mérito, porque ele não tirou o cara que ganhou o jogo. Exatamente. Então ele ganhou o jogo. Teve o feeling. Essa que é a verdade. Teve o feeling, né, Regis? Exatamente. E é isso, né? O técnico também tá aí para isso. Para bater de frente com a comissão técnica, para ter essas divergências que são saudáveis pro futebol. E foi uma divergência que deu super certo pro Botafogo, né? O Arthur, ele foi coroado, já estava sendo o melhor da partida, mas foi coroado com um golaço. E deu aí esse 3-2 pro Botafogo, muito importante. Mas eu atento aqui que é muito perigoso a Libertadores, competição internacional muito perigoso, né? Muito perigoso porque 2-2 no placar, como você mesmo falou, Papa, tava balançando ali, parecia que o Estudiantes a qualquer momento poderia meter o terceiro gol e o Botafogo ia se complicar ali na situação da tabela de classificação. Então fica até um alerta ligado para todos os clubes, né? Porque muito se fala sobre poupar na Libertadores, poupar na Sul-Americana, porque não precisa. São times mais fracos, times de menor expressão. Vamos poupar, vamos jogar lá na altitude com os jogadores poupados, não precisa levar o elenco titular. E não tem acontecido. Hoje são poucos times que estão na liderança da Libertadores, são poucos times que estão na liderança da Sul-Americana. O Cruzeiro, por exemplo, é um time brasileiro que fez uma campanha vexatória da Sul-Americana. O Chucky Runa, que é um time que ninguém estava dando nada. E o primeiro colocado da Sul-Americana em geral. Então, assim, fica também atento aos clubes brasileiros que eles merecem, às vezes, outros clubes, né, de menor expressão e que não tem sido assim, né? Libertadores Sul-Americana é disputa mesmo. Os clubes, eles entram pra jogar com muita força porque vale muito e não tem isso, né, de poupar achando que vai ser mais fácil. A gente tem visto que essa forma de poupar, achando que vai ser mais fácil, vai conseguir se classificar tranquilamente, não aconteceu com os clubes brasileiros esse ano. O Vitoca foi testemunha de uma vitória, assim, importantíssima do Botafogo no estádio Newton Santos. 3-2, o Arthur decidiu e ainda quero repercutir esse jogo, cara. Rodrigo Brandão, fala do Botafogo comigo, meu parceiro Brandola. Breno, você tem sentido o dedo do Renato Paiva? Mais ou menos, cara. Acredito que sim. Aliás, não só você, mas algumas pessoas têm observado que, de fato, o técnico português tem feito algumas alterações no time de acordo com o adversário. Alterações estas que têm surtido efeito e o Botafogo, não à toa, conseguiu 3 vitórias nos últimos 3 jogos, contra Carabobo, Inter e o Estudiantes. E aí, pegando o exemplo dos 2 últimos jogos, contra Internacional e Estudiantes, contra o Colorado, ele escalou o Jefinho atuando pela ponta direita, o Arthur jogando como um meio-campo mais avançado e o Cuiabano fazendo aquela dobra com o Alex Telles na esquerda, apenas com o Igor Jesus jogando mais centralizado na frente. Já contra o Estudiantes, ele tirou o Jefinho e colocou o Juan Cruz. Foi a única mudança que ele fez, mas o esquema foi alterado. O Arthur jogou como um ponta pela direita, o Cuiabano dobrou com o Alex Telles na esquerda, Igor Jesus e Juan Cruz formaram a dupla de atacantes, isso porque o Estudiantes jogou com uma linha de 5. Estas foram as explicações do próprio técnico Renato Paiva para justificar essas mudanças. Uma outra mudança que a gente pôde observar bem foi no gol do Botafogo, o primeiro, que foi marcado pelo Juan Cruz e que teve a participação direta do Jair. O cruzamento do zagueiro para o Arthur no segundo pau e o chute cruzado do camisa 7 resultou no gol do Juan Cruz. Foi uma jogada combinada, pelo menos foi o que disse o técnico português. Quando tu jogas contra uma linha de 5, posta daquela maneira em campo, com os médios muito baixos, quem tem que desbloquear o jogo são os teus zagueiros, ainda mais quando constróis a 3. E, portanto, isto é trabalhado. E o cruzamento do Jair, tipo lateral, mas zagueiro, acaba por encontrar uma zona que nós identificávamos como vulnerável do Estudiantes, mesmo com linha de 5, E até devíamos ter explorado mais vezes, porque ao intervalo mostramos 2 imagens onde havia muito espaço ali naquela zona. Depois é a ocupação dos 2 zagueiros e o golo acaba por entrar. Tá aí, portanto, Renato Paiva explicando de maneira prática que os jogadores estão, de fato, assimilando as suas ideias a cada jogo. Isso depende da postura do adversário. Os jogadores se reapresentam amanhã no Espaço Lunier e dão início à preparação para o clássico contra o Flamengo, domingo no Maracanã, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. O Paiva já adiantou que segue sem os jogadores que estão fora, que estão lesionados, sendo assim a escalação será feita de acordo com o que ele enxerga a maneira do rubro-negro jogar. Mudando de assunto, Breno, vamos falar sobre o Cuiabano. A fase do lateral é tão boa que está acontecendo o que a gente já esperava. As propostas já começam a surgir.
Pelo menos de acordo com o jornal The Athletic, lá da Inglaterra, o Brighton teria feito uma proposta de 5 milhões de euros ao Botafogo, mais 2 de bônus para contratar o lateral. O Botafogo recusou. Logo em seguida, veio uma outra proposta, com os mesmos 5 milhões fixos, mais 3 milhões de bônus por metas, que foi novamente recusada. A tendência é que as propostas continuem chegando, não só do Brighton, mas de outros clubes, tendo em vista o bom momento vivido pelo lateral, que tem 23 anos apenas e tem contrato com o Glorioso até 2027. Valeu, Breno. Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão, que também estava ontem no estádio Newton Santos. Que resultado pesado e importante, né, o Vitor Costa, para a sequência do Botafogo, obviamente não só na Libertadores, em cuja competição o Glorioso segue vivo, mas também para a sequência do trabalho do Renato Paiva, né, para angariar apoio da torcida. Para ter tudo isso aí, né, o Vitor Costa? Então, vamos por partes. Por partes. Botafogo fez um jogo muito ruim, principalmente o primeiro tempo contra o Internacional, e venceu por 4-0. E ontem fazia um jogo muito bom até ceder o empate. Um pênalti inventado pela arbitragem, o Gregor não estava nem vendo a bola, de repente a bola bate no braço dele. Muita vontade de dar um pênalti daquele, né? E aí, nesse pênalti, o Estudiantes balançou a gente, cresceu no jogo. O Botafogo não se perdeu emocionalmente, tá? Quem assistiu o jogo percebeu um Botafogo muito seguro. Só que o time adversário é qualificado. Aliás, queria aproveitar e destacar que o Estudiantes, com exceção dos brasileiros, né? Até aqui é um dos times que mais me agradou. Tem nomes de qualidade, é muito bem treinado. Foi citado aí pelo Renato Paiva, a linha de 5 muito bem montada, que foi desfeita quando estava 2-2. O Estudiantes empata o jogo. O treinador, ele tira o zagueiro, o Bocelli, e coloca mais um atacante, o Cetré, com a intenção de ganhar o jogo, mesmo podendo jogar pelo empate. O empate já favorecia o Estudiantes. E aí o Botafogo consegue uma vitória com alma e coração, né? Naquele lançamento do Marlon Freitas. Sim. Com a colaboração, assim, vou falar a verdade, foi um golaço, mas com a colaboração considerável, não só do zagueiro do Estudiantes, que tomou um corte simples, mas do goleirão, que escolheu um canto. Eu nunca vi isso, né? Ele caiu já, né? Ele já tava caído, aí o Arthur chutou no meio do gol. Não tô tirando aqui o mérito, mas teve sim uma colaboração do goleiro, que já tinha falhado no gol do Igor Jesus. Saiu mal pra caramba, a bola bateu no Igor Jesus. Pra caramba! Pra caramba. Mas pouco importa, porque no sábado, no domingo, na verdade, falaria outra coisa. O Botafogo fez um jogo ruim no primeiro tempo, ganhou por 2-0, e depois fechou 4-0 o jogo com 4 golaços. Sim. Dessa vez o Botafogo jogou muito bem e precisou aí de uma pitadinha de sorte para ganhar um jogo. O futebol funciona dessa forma. Espero que aquele jogo de domingo tenha sido realmente um divisor de águas. O Botafogo precisa de uma recuperação no Campeonato Brasileiro, tá vivíssimo na Libertadores, tem tudo para se classificar. E a ideia é chegar no Mundial de Clubes com um time mais confiante, com um time mais próximo do ideal diante dos atletas que o Renato Paiva tem à disposição. E me parece que esse caminho está sendo percorrido nos últimos jogos. Tomara que essa confiança traga de volta um Botafogo vistoso e que o torcedor volte para o estádio daqui a 2 semanas para incentivar o Botafogo contra a Laú. Acho que o principal ponto que a gente já debateu outras vezes sobre o Botafogo, aquele Botafogo de 23 perdeu, o de 24 conseguiu manter ao longo do ano e o de 25 tá precisando ter isso sempre, é a confiança. Porque o time, quando é bom e não tá confiante, não adianta nada, porque os jogadores entram já de cabeça baixa e, putz, aí já perdemos esse gol já, hoje vai ser difícil. Aí vê, o Estudiantes fez 2-2, aí, pô, de novo a gente vai perder, será? Então, o time que tem confiança, ele sabe que vai ganhar o jogo. Isso não é salto alto, tá? A gente falou do Flamengo antes. É diferente de você entrar sem motivação. Você entrar com confiança, vibrando. Pô, o Igor Jesus rifando bola pra lateral e vibrando, pô. Aquilo ali atrai a galera. Tem um corte do Jair que é muito bom também. Também. O Jair também vibra. Isso. E isso no final do jogo, depois do 3-2. Isso é fundamental, porque aí acaba o jogo, os caras vão pro vestiário, pensa, pô, a gente é brabo, a gente é F. Isso não é soberba, é confiança. E a gente já viu o Botafogo sofrer com falta de confiança e a gente já viu o Botafogo com confiança fazer o que fez. Sabe o que eu acho, Gabriel Freire? Eu acho que o ano começou, enfim, do Botafogo. E é claro que demorou pelo planejamento. Tomara. Não é abril? Então, mas demorou pelo planejamento. E a tendência é que, tendo o torcedor de volta, né, tendo ali o coração do torcedor de volta, e o time com essa confiança em campo, um time vibrante, né, um time que vai lá, é brigador e é decisivo, a gente deve ver o Botafogo de volta, coisa que a gente não tinha visto até aqui, Gabriel Faria. Eu tenho cobrado do Botafogo sobrevivência nesse primeiro semestre. Eu sempre descarto a Copa do Mundo de Clubes da análise porque eu não acredito realmente que algum brasileiro vá lá para vencer. Então eu tô pensando nas competições em que existe realmente a chance de título para os brasileiros. E pro Botafogo minha análise é a seguinte: sobrevive ao primeiro semestre. Porque o Botafogo esteve perto de uma eliminação na Libertadores, ainda não está garantido, né? Vai ter que vencer ainda lá
na última rodada. Então, sobrevive na Libertadores, sobrevive na Copa do Brasil e, pelo visto, o Botafogo estará nas oitavas de final sem maiores problemas. Foi eliminado pro Capital. Então, aí não vai. Ainda sendo protocolar aqui, né? Mas segue adiante na Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro, tentar se manter no bolo. Por exemplo, se vence o Flamengo, se aproxima um pouco mais da parte de cima da tabela. Não precisa estar em primeiro, necessariamente, né? O Botafogo já entendeu de maneira bem direta que não precisa liderar o campeonato antes da última rodada. A quantidade de rodadas lideradas não define o campeão, né? E aí, se o Botafogo termina o primeiro semestre vivo nas 3, ele tem tempo pra se reorganizar. Se o Botafogo, sei lá, jogar a primeira fase só da Copa do Mundo ou chegar até numa fase oitava ali, que já seria um grande feito, ainda vai sobrar um tempinho pra treinar, pra você estabilizar um pouco mais o trabalho. Novos jogadores chegarão, o Wendel já é uma certeza. O Botafogo fatalmente vai se reforçar. Não sei com que peso, não sei até que ponto a situação do Lyon vai interferir no planejamento financeiro do Botafogo, mas você vai ter o meio do ano pra estabilizar a situação. O problema é você chegar no meio do ano sem a Libertadores. O problema seria você chegar no meio do ano sem a Copa do Brasil ou completamente morto no Brasileiro. Eu até pouparia nesse jogo da volta aí com o Capital. Não, vai poupar, certamente. Sub-20, gente. Certamente, o Botafogo provavelmente vai gastar a última energia agora contra o Flamengo nessa semana pesada, aí poupa contra o Capital e no fim de semana seguinte, eu acho que por conta de Copa do Nordeste, o jogo contra o Ceará foi esticado pro meio da semana, ou seja, o Botafogo vai abrir um espaço aí de 10 dias sem entrar em campo com seu time principal, então tem que dar o último gás contra o Flamengo, depois dar uma relaxada, dar uma descansada que o calendário vai permitir, enfim. Esse Botafogo-Ceará seria no sábado, 4 horas, foi esticado, foi empurrado? Ainda teve uma situação dessa de tabela, o Botafogo vai abrir um prazo bem... Acho que já tá até na tabela oficial já essa semana, vai ser numa quarta-feira, se eu não me engano, esse jogo. Se eu não me engano, por conta de Copa do Nordeste. Dia 4 de junho. Então jogou lá pra frente. Ele jogou lá pra frente, né? O Botafogo vai folgar no fim de semana, então. Então o Botafogo vai folgar no próximo fim de semana. Ou seja, o Botafogo pega o Flamengo, agora pra explicar bem, pega o Flamengo no domingo, no meio de semana pega o Capital, mas aí é o que a gente já imagina, né? Poupando o time, nem levando os principais jogadores pra viagem. Aí no fim de semana seguinte o Botafogo não vai jogar, por conta desse adiamento da partida contra o Ceará. Ou seja, vai abrir um espaço bom pra recuperar, pra descansar uma galera e pra seguir nesse planejamento, de se manter vivo nas competições, que vai ser importante, pra no meio do ano você fazer a tal janela que o Textor tanto gosta, trazer jogadores ainda mais qualificados e quem sabe, mudar o patamar da equipe pra seguir sonhando com taças. Faltam 260 likes. Acho que a gente não chega não, hein? 260, será que a gente arruma 260 pessoas que não deram ainda? 260 pessoas que ainda não deram. Deixa o like aí, dá o like, pô. Transamérica Esportes RJ, dá o like aí, ajuda a gente. Transamérica Esportes RJ. Se você tá na live e não deu ainda o like, deixa o like aí, pô. Vai no celular. Você que tá no rádio, abre rapidinho aí, sem consumir o seu pacote de dados. Apesar de que hoje em dia tá todo mundo com um pacote bom por aí, né? A maioria, claro. Pelo menos, muita gente já tem um pacote que dá pra ver YouTube sem consumir da franquia. Aí, que beleza. Você repara no pacote dos outros? Não repara. Mas eu vejo que as pessoas estão vendo séries no celular, nos ônibus, por exemplo. Se não tem um pacote, se não tem um bom pacote, tem pelo menos aquele que não consome do pacote. Então dá pra ver YouTube. Mesmo que não der, vai lá rapidinho, ajuda a gente aí, Transamérica Esportes RJ, dá essa moral pra gente, pô. Transamérica Esportes RJ, a gente passou, inclusive, de 117 mil inscritos no canal da Transamérica pelo YouTube, canal da Transamérica do Rio de Janeiro. Transamérica Esportes RJ, Transamérica Esportes RJ, deixa eu dar aquele F5 por aqui, faltam agora 210. 210 pessoas, ajuda a gente aí, Transamérica Esportes RJ. Vamos pro Zap? 99557-1013. Fala aí. Boa noite. Jorge noite. Barbosa de Saquarema, Botafoguense. Fala, Jorge. Uma pergunta. Vocês acharam que foi pênalti ontem, aquele lance com o Gregory? Não. Tá a posição de vocês aí. Bom, mesmo é Café Capital. Eu acho que a definição do... Tá participando da promoção, daqui a pouco eu vou falar da promoção de novo, tá? A definição do Vitor, eu acho que foi a melhor, né? Foi muita vontade de marcar o pênalti. Eu acho que foi isso, né, o Vitor Costa? Você lembra daquele São Paulo e Botafogo ano passado na Libertadores, do pênalti que o Lucas perde? Sim. É a mesma coisa, é muita vontade de dar um pênalti, porque é uma mão que uma mão é engraçado, né? Mas enfim, a mão do Gregory não dá vantagem nenhuma pro Gregory, ele não tá ampliando o espaço do corpo, porque foi sem querer, ele abriu o braço pra disputar no corpo com o adversário, a bola não tá tomando trajetória do gol, ele não atrapalha o jogador do Estudiantes, ele não tá nem vendo a bola, não tem nenhuma justificativa na minha cabeça que confirme a marcação de um pênalti tão absurdo que pode decidir um jogo como esse. Imagina um pênalti desse numa final de campeonato, cara. Assim, achei extremamente rigoroso o ato de interpretar essa mão aí como mão de pênalti. Não ouvi, confesso, comentaristas de arbitragem falando sobre o assunto. Se a regra mandar dar o pênalti, o juiz não tá errado. Paulo César Oliveira disse que o pênalti foi mal marcado. Eu não concordo jamais com a marcação de um pênalti como esse. Eu já falei aqui várias vezes que enquanto não pegarem
a regra 14. Sabe qual é, Vitor? A regra 14? A regra do pênalti. Não, qual a regra é? do pênalti. Enquanto não pegar a regra 14 e esticarem essa regra, fazer igual na NFL, cara. No basquete também tem pouco disso também, das regras, dos lances bem detalhados. O americano gosta disso, né? Na NBA principalmente. Né? Do que, ó, se o jogador estiver correndo em direção ao gol e for de defesa, se tocar no braço, vai ser pênalti nas seguintes condições. Ticaricatica, tá, caraca, vai ser assim, entendeu? Ah, mas Breno, vai ser um saco, vai ter que decorar, vai, ué. Pra evitar essa encheção de saco, porque toda vez que tem lance de bola na mão na área, né, tem reclamação, jogador faz bolinho no árbitro, o VAR demora meia hora, enquanto não transformar a regra, mas vai ficar grande, vai, ué. Né? Tem que deixar, cara, tem que esmiuçar, mas aí não sei se é interessante. Preferem deixar interpretativo, aí, mas aqui no Campeonato Carioca, a Ferj orientou a deixar esse tipo de lance passar. Ó, mas na CBF, no Campeonato Brasileiro, orientou dessa forma. Na Premier League, isso não é pênalti, pô. É porque você tem o livro de regras básico do futebol, mas aí cada confederação vai montando a tem orientações arbitrais. Exatamente, não é a sua versão. A versão é a mesma, todo mundo segue as mesmas regras. O livro de regras é o mesmo. Mas você, pra facilitar o contexto, enfim... Eu vou ser bem sincero, eu tô até evitando de comentar lances de bola na mão. Porque, assim, tá muito difícil de entender, cara. A gente fica de besta às vezes. Ó, ia lá, Gabriel Farias, foi pênalti. Aí você, realmente, Breno, foi pênalti. Aí vem o árbitro, não foi. Aí, olha só. Bola ao chão. Aí tem arbitragem da CBF, arbitragem da Conmebol. Aí a gente assiste uma Champions League, já é outra pegada. Daqui a pouco vai ter uma Copa do Mundo de Clubes. Arbitragem FIFA. Aí vem o árbitro de cada canto do mundo. Aí o Wilton vai chegar lá de outro jeito. e vai apitar de outro jeito. O Wilton, quando apita Conmebol, apita de outro jeito, pô. Oi, Vitor. Eu vou te falar uma coisa sobre esse lance de ontem. Se ele não dar o pênalti, ninguém ia nem perceber que a bola encostou na mão do Gregory. É isso. Às vezes também tem, eu já vi alguns lances, igual o desvio de vôlei, que a bola pega na pontinha do dedo e tem que ir lá ver no VAR, entendeu? Sabe o que eu falei ontem na transmissão? De repente até um critério da Conmebol. Se é um critério, eu aceito. Mas pra acontecer um outro lance desse, pra eu entender se o critério é o mesmo, meu Deus, nem sei se vai acontecer. Entendeu? Pois é. Por isso que eu falo, tem que haver uma determinação clara, e a nível mundial, pra ser padronizado, pra não ter esse negócio já, porque no Campeonato Carioca, o COAF da Federação do Rio determinou uma coisa. Aí o CNM, nem é mais o CNM, DEAF, né? Agora virou DEAF, né? Porque aí o COAF tava confundindo com outra parada. É verdade, da Receita Federal. Aí na CBF, orientação outra. Tinha que ter uma determinação, gente, esmiuçar mesmo, parar um dia, os caras lá da International Board, e definir, ó, lance assim, assado. Vai ser pênalti nas seguintes condições, assim aí. Item 1, tá. Item 2, TTTT, entendeu? Tem que ser, pô. E aí, o cara que é um profissional do apito, e nós que trabalhamos com isso, deveríamos estudar a regra, e vai ser chato no princípio? Vai, pô. Mas vai ser necessário. Porque tá muito subjetivo, né? Eu sei que o futebol é um jogo extremamente subjetivo. É difícil de colocar uma regra tintim por tintim no papel e dizer assim, agora acabou o problema. Resolvemos. Não, se fosse tão fácil, já tava resolvido. Lembra da pegadinha do Arnaldo no Bem Amigos? Que ele sempre fazia segundas-feiras? Pegava um lance difícil da rodada difícil, e analisava. Cara, é difícil. Não, assim, a gente tá cobrando uma solução, mas dizer também que a solução é simples, não é, porque o futebol é isso, gente. É um esporte extremamente subjetivo. Ó, o Antônio Carlos tá perguntando se R$12 de crédito ele consegue ficar o mês todo. Não sei, depende já passou essa época, né? Depende do seu consumo, né? Já passou. Tem que pegar muita Wi-Fi por aí. Eu lembro que, sei lá, há 15 anos, meu primeiro pacote que eu comprei de dados era assim, 200 mega de internet. E durava o mês todo, né? Outros tempos, né? Tempos mais simples, Gabriel Farias. Orlando Batista falou que o Botafogo vai ser campeão brasileiro de novo. O Giba falou que tá dado. O Patinha Kids falou que deu rapidão. O Flávio Figueira já deu like. O Anderson Clayton. O Receba falou que acabou de dar. O Jorge Barbosa, dei 2 vezes. Mentira, porque só pode dar uma vez. Verdade. O Leandro Dirige. A foto dele é um carro aqui, eu só não consigo ver qual é o carro. Falou que chegou dando geral. Maria Elaine falou que deu agora, tinha esquecido. O Ian Rodrigues, já dei na frente da minha esposa, inclusive, é isso. Augusto César falou que já deu, mas se pudesse daria de novo. Deixem o like. O Rafael falou que nós somos o programa 01 da atualidade do esporte. Obrigado, irmão. Olha aí, cara, espero que seja uma coisa boa. Deixa eu dar o F5 antes de passar. Eu considerei algo bom. Pro próximo assunto, 120 likes, a gente chega. Ó, vocês estão falando aí de falta de jogador no Flamengo, em boa fase. O Lohan acabou de fazer um gol pelo Brasileirão Sub-20 contra o São Paulo em Cotia. É lá no CT de Cotia. O Lohan faz 1-0 pro Flamengo, Brasileirão Sub-20. Bons jogos, né? Eu gosto de acompanhar o Brasileiro Sub-20, é porque nem sempre dá tempo da gente acompanhar. Vamos ver a jogada? O Lohan iniciou a jogada, abriu aqui embaixo na direita.
O goleirão deu rebote. Aí o Lohan, na marca do pênalti, mandou pro fundo do gol. Ô, Breno. O Flamengo faz 1-0. Oi! Na terça-feira, Botafogo e Fluminense fizeram um clássico lá no campo do Madureira, na rua Conselheiro Galvão, pelo Brasileiro Sub-20. Botafogo venceu. Um dos gols mais bonitos do campeonato. Depois eu vou consultar o nome do jogador do Botafogo que fez o gol. Um golaço de fora da área. Botafogo venceu o jogo. E ontem eu estive em Vasco e Fortaleza. Vasco venceu por 4-2. O GB, que já jogou até nos profissionais, fez 2 gols nesse jogo. E o Léo Jacó fez os outros 2. Então os cariocas estão participando ativamente do Brasileiro Sub-20 com jogos bem legais. Torcedor que tiver um tempinho, acho que vale a pena assistir. Eu ia falar justamente isso, né? Eu sei que nem sempre dá tempo, eu já trabalhei com a CBF TV, então acompanhava muito, Sub-17, Sub-20, e o Vitor tem feito muito também base, né? E dá uma base de fato pra gente, porque quando um moleque começa a surgir, você fala, opa, esse eu conheço, né? E realmente sempre tem boas joias para serem garimpadas nas bases aí dos times do Rio. Vamos ficar de olho, né? O Flamengo vence do São Paulo aí por 1-0. Você, torcedor, que tiver um tempinho para acompanhar, muitas transmissões hoje, fica ligado aí nos jogos de base, que sempre vale a pena, cara. Você tá falando de base? Não é base, mas fim de semana começa a Série A2 do Campeonato Carioca, nossa segundona. Pois é, a Série A2 do Cariocão, com o Bangu disputando, né? Foi rebaixado da Série A, já joga a Série A2. Olaria, América. Teremos bons jogos, a expectativa é essa, a A2 é muito legal, né? Estaremos também por aí nas transmissões espalhados. 99557-1013, fala aí. Fala, rapaziada do Papo de Craque. Então, vamos lá, cara. Vamos. Não pra adianta, onde? eu vi o jogo ontem, tá? Assim como falta sem querer é falta, mão sem querer é mão. E mão dentro da área é pênalti, entendeu? Bateu na mão do cara é pênalti. Não é assim, não. Pois é, não é mais assim. Bateu na mão dele é pênalti. Irmão, o amigo assistiu futebol nos últimos 100 anos, ele sabe que não é assim. Então, eu entendo o seu posicionamento, mas antigamente era, como é que é? Bola na mão ou mão na bola, né? Esse foi bola na mão ou foi mão na bola? Aí depois virou intencional, né? O natural, movimento natural, movimento antinatural. Aí agora tem subjetividades, porque tem, se é o jogador de ataque, por exemplo, qualquer toque na mão para o lance. Se é o jogador de ataque. Mas foi sem querer, parou. O jogador de ataque não pode encostar com a mão na bola na área. Tanto que gera polêmica. A gente já viu o gol ser validado com toque de jogador do ataque. Mesmo que não seja intencional. O lance tem que separar, tá lá na regra do futebol. Então isso gera polêmica, porque sempre tem mudado. Nos últimos anos, a regra mudou muito do futebol, né? Começar a chutar na mão dos caras, aí vai ter pênalti toda hora. Pois é. Por isso é que tem que delimitar isso aí. A pessoa, que eu não vou revelar o nome, que me passou a informação, inclusive foi num papo descontraído, a gente falando de Fluminense e Botafogo. Porra, isso, aquilo, ele falou, não, e o Botafogo tá tentando, é uma pessoa ligadíssima ao Botafogo, tem informações como poucas pessoas do Botafogo têm, merece todo o crédito. Tive o cuidado ainda, devido à grande repercussão que teve o negócio. Liguei pra ele agora de manhã. Eu falei, porra, cara, tu me jogou numa furada. Ele falou, furada é o cacete, porra. Pode acreditar em mim. Isso pode até não acontecer. Mas o Botafogo, sim. Botafogo, sim. Está se movimentando para tentar trazer o Luiz Henrique e o Almada. Vamos lá. Luiz Henrique, diz ele, que mantém contato com o Botafogo, pedindo para voltar. O problema é convencer os russos, e o Botafogo está tentando convencer os russos para tentar liberar. E por quê? É uma grande vitrine mundial que vai acontecer a partir de junho, e esses jogadores se destacarem, podem ser vendidos, e o futebol é um negócio. Negócio de amor à camisa, beijar acabou. A camisa, isso acabou, cara. A informação que eu tenho, e repito, merece toda a credibilidade quem falou comigo. Quem tá me sacaneando, falou que eu sou mentiroso na rede social, que vá pro inferno, vai chupar um prego, entendeu? Tem que respeitar. Não estou à procura de like, não preciso de like, tenho uma carreira consolidada, apenas uma achei que era interessante, como jornalista aposentado, colocar isso em relação ao Almada. O Almada, segundo essa pessoa, quer jogar o Mundial pelo Botafogo. Segundo ele, o problema é o seguinte, o empresário do Luiz Henrique, segundo ele, do Almada, não está querendo, está jogando contra, vamos falar assim, está jogando contra, que é que ele vai para o Atlético de Madrid. A ideia é botar ele no Atlético de Madrid. Tem esse problema do texto lá de dinheiro, caramba, mas é convencer esse empresário do Almada a disputar e depois da disputa do Mundial ir para o Atlético de Madrid ou para outro clube. Então, o Luiz Henrique são os russos. O Almada, o problema é o empresário, segundo essa pessoa me falou. Estão tentando demovê-lo e o jogador quer jogar o Mundial pelo Botafogo. E tem mais, o interesse pelo Nino, o Botafogo tem interesse no Nino e tem interesse no Firmino, sim. O cara me falou, pode ter interesse. Repito, se vai contratar, é outra história, mas o Botafogo vai fazer força, vai tentar chegar junto para trazer esses dois. O Botafogo quer segundo ele, de 3 a 5 reforços para o Mundial.
Agora, a direção do Botafogo disseram que desmentiam. Vão afirmar para inflacionar o mercado? Bom, gente, o Ricardo Mazella, ele já trabalhou na TV Tupi, na TVE, TV Brasil, na Transamérica, 94 FM, né? Então ele não é um cara que nunca trabalhou, ele é um blogueiro de internet. Não, ele é um cara conceituado, antigo na profissão, tem seu diploma, tem aí seu currículo na profissão de jornalista, tem suas fontes. Eu acredito que isso vai acontecer? Não acredito, mas é a fonte dele, né? É a fonte dele. Me resta apenas torcer, né? E vamos ver o que vai acontecer, mas é o que eu tô falando. Ele tá dando a fonte, ele não tem como dizer quem é a fonte, isso aí é sigilo de fonte, é normal, é de praxe. Ele tem a fonte dele, disse que tá rolando não só isso, mas também que aquela questão do Firmino e do Nino Paraíba, ó, do Nino, ex-Fluminense. Então vamos esperar, vamos acreditar, e vamos, ou não acreditar, que seja, mas eu vou torcer. Acreditando ou não, vou torcer, porque Nino, Firmino, Almada e Luiz Henrique, meu Deus do céu, né? A máquina alvinegra voltaria. Mas, pé no chão, calma, vamos ver o que vai rolar. Mais notícias que vierem, e o nome do canal é Notícias do Fogão. Então, sendo de um cara que vocês confiem ou não confiem, conheçam ou não, eu vou trazer. São notícias do Fogão, tá? Então não chuva críticas em cima de mim, não. Não despejem ódio e críticas em cima de mim, tá? É o meu trabalho. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Tô bem resfriado, tossindo, espirrando. Então, você lembra do todo passo a passo, né? Aqui embaixo tem os links, Instagram, canal reserva, canal de react dos torcedores. Tá? Dá essa moral aqui em cima no LivePix, ali no e-mail, né? Parcerias, só chamar no e-mail que a gente troca uma ideia. Ser mais curto possível, que eu tô muito mal. A gente vai seguindo aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu.